Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial hoje vai para aqueles pais, aqueles tios, aqueles responsáveis que assistem às nossas aulas aqui do canal para depois orientar as crianças. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos ver o que nós temos na aula de hoje, aqui do 8º ano? Hoje nós vamos trabalhar áreas de figuras planas. Você se recorda o que são figuras planas? Sim? Ainda não? Então acompanhe comigo. Eu tenho aqui, por exemplo, duas figuras planas. Esta figura que é um quadrado e esta figura que é um triângulo, não é mesmo? O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a área, o espaço ocupado por esta figura. O círculo, nós temos também aqui o trapézio. Qual o espaço que o trapézio ocupou? Nós temos o retângulo e a gente precisa ficar consciente de que às vezes a figura não é uma destas básicas, mas composta por outras, e nós temos que decompô-la para depois calcular a área de cada um e somar, achando a área do todo. Tudo bem? Recordar o que são figuras planas? Então, bora para a nossa aula. Aqui, antes, vamos recordar o que a gente estudou em aula anterior. Nós estudamos sobre as propriedades dos trapézios. Vimos que eles têm uma base maior, uma base menor, que eles têm ângulos que totalizam os seus ângulos internos de 360 graus. Vimos em relação aos seus ângulos que são congruentes, os ângulos da base. Estudamos várias propriedades dessa figura plana. Agora vamos trabalhar com a área dessas figuras planas, inclusive do trapézio. Tudo bem? Está pronto para acompanhar a aula? Então venham comigo. Vamos calcular áreas de figuras planas. Mas o que é área? Tem muito aluno, muito adulto que não tem o conceito de área definido. Área, né? E o que são figuras planas também? Área é o espaço ocupado. E as figuras planas eu apresentei a vocês. A gente vai aqui trabalhar com elas e você vai ficar bem consciente de quais são as figuras planas. Tranquilo? Então, bora lá. Calculando agora a área do quadrado. Então, eu trouxe para vocês. Como que eu calculo a área do quadrado? A área do quadrado, a gente sabe que ele tem lados iguais, correto? Para calcular a área do quadrado, basta eu fazer o quê? Multiplicar um lado vezes o outro, ou lado ao quadrado. Aqui tem um errinho, ó, lado ao quadrado. O 2 não está como expoente. Basta eu multiplicar um lado vezes o outro. Tranquilo? Vamos praticar em um quadrado aqui? Veja bem esse quadrado. Ele tem 12 centímetros de lado. Se pediu para a gente a área, e cuidado, não pediu o perímetro. Perímetro é diferente, é a soma de todos os lados. Eu quero a área, e para achar a área de quadrado, qual é a fórmula? O que eu tenho que memorizar? Basta eu multiplicar um lado vezes o outro. Como o quadrado possui lados congruentes, lados com as mesmas medidas, nós sabemos que todos os lados aqui medem 12 centímetros. Para então encontrar a área desse nosso quadrado, nós vamos fazer 12 centímetros vezes 12 centímetros, ou 12 centímetros ao quadrado, correto? E vamos fazer a multiplicação. A área, então, do nosso quadradinho aqui vai ser 12 vezes 12, que é igual a 144. E centímetro vezes centímetros, centímetros quadrados.
Isso mesmo. A área, à medida que estiver sendo trabalhada, tem que estar elevada ao quadrado. Tudo bem? Mas o que significa a área, Fabiana? O espaço ocupado pela figura. É como então se eu estivesse quadriculando aqui a minha figura e descobrindo quantos quadradinhos teria no total. De 1 centímetro, de 10, vai depender da unidade trabalhada. Vamos para a próxima? Vamos aqui então. Eu trouxe também a área do retângulo. Vamos analisar. Qual é a fórmula? Isso aqui é uma fórmula. A gente sempre vai usar essa estratégia. Para calcular a área do retângulo, eu vou fazer o quê? Multiplicar a base vezes a altura. Quem que é a base? A base, o lado maior, né? A altura, o lado menor, isso não influencia. Por quê? Porque eu estou multiplicando um valor pelo outro. E nós sabemos que a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu quiser chamar o lado menor de base e o lado maior de altura, eu posso inverter a imagem, né? Eu posso levantá-la aqui. Não vai fazer diferença no nosso cálculo, na nossa resposta. Compreenderam? São fórmulas que nós temos que memorizar para depois usá-las. Vamos trabalhar um aqui. Eu trouxe um retângulo para a gente praticar. Calculando a área dele, ou seja, nós estamos calculando o espaço que essa figura ocupou aqui. Para calcular a área, nós vamos fazer base vezes altura. Qual que é a base? A base é, vamos chamar aqui de 20 centímetros. E a altura? A altura de 8 centímetros. Como que eu vou fazer? Multiplicar, simplesmente multiplicar esses fatores. 20 vezes 8, nós temos aí 160. 160 o quê? Muito simples. Eu vou pôr centímetro, centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Esta é a área do nosso retângulo. Mais uma figura? Então, bora lá. Vamos para o nosso paralelogramo. Do paralelogramo, que é esta imagem, é aquele retângulo tombadinho, certo? A fórmula é a mesma, mas qual o cuidado que a gente tem que ter? O nosso paralelogramo tem uma base? Sim. Ele tem uma altura? A altura não são esses lados paralelos. A altura é uma linha perpendicular à base, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a base. A gente tem que tomar cuidado com essa situação, para não confundir o lado do paralelogramo com a altura dele. Mas a fórmula, base vezes altura. É a fórmula do retângulo, porque se você observar, se você tirar aqui o que está excedendo de um lado do paralelogramo, é o encaixe perfeito para o pedacinho que estava faltando aqui. É como se a gente decomposse a imagem e fizesse ela se transformar em um retângulo. Por isso, a fórmula é a mesma para se calcular a área. Vamos praticar em um? Aqui eu trouxe para vocês. Trouxe um paralelogramo que tem 5 centímetros aqui. Ele tem 5 centímetros e a altura dele, olha, perpendicular à base é de 7 centímetros. Para achar a área, vamos fazer o quê? Base vezes altura, ou seja, 5 vezes 7. Ou 7 vezes 5, a gente não está trocando aqui, mas não tem problema, só estamos colocando de acordo com a nomenclatura. 5 vezes 7 é igual a 35. 35 o quê? Se está em centímetros, então será centímetros quadrados. A área está sempre elevada ao quadrado. Próxima figura, trouxe então o triângulo. Como que eu calculo a área de triângulo? Também tem lá a sua fórmula, olha aqui. Área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2.
Esta é a fórmula. Eu vou pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Trouxe um para a gente trabalhar. Como que eu vou encontrar a área desse triângulo aqui? Eu vou pegar a formulazinha e vou aplicar. Qual é a base? A base é 5. Qual é a altura que tem que ser perpendicular à base? O que é isso, Fabiana? Formar 90 graus com a base. Vezes a altura. Quanto que é a altura? A altura é 8, dividido sempre por 2. Esse 2 não se altera. A área vai ser quanto? 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2, 20. 20 o quê? Ah, aqui está em centímetro, então, centímetros quadrados. Compreenderam? Podemos ir para a próxima figura? Então, vamos aqui. Área do trapézio. Como se calcula a área do trapézio? Eu trouxe para vocês. Ela tem um pouquinho mais de informação. Para calcular a área do trapézio, eu preciso somar as bases, base maior e base menor, multiplicar pela altura do trapézio e depois dividir por 2. Quem são as bases? As bases são os lados paralelos. São aqueles lados que nunca vão se encontrar. A altura tem sempre que ser perpendicular à base. Ela tem que formar 90 graus com as bases. E o 2 não altera. Praticando um pouco, vamos pegar um trapézio aqui e usar a fórmula. Esse trapézio. Qual é a base maior? 6, Fabiana. Qual é a base menor? 4. E qual é a altura? Temos aqui a altura de 3. Basta eu jogar isso na nossa fórmula. Vão repetindo aí para guardar a fórmula. Área é igual base maior mais base menor, depois multiplicado pela altura e por fim dividido por 2. Eu preciso somar as bases primeiro. Eu não posso multiplicar a base menor vezes a altura para depois somar com a base maior. Base maior, 6. Base menor, 4. Então, vou somar 6 mais 4, nós temos 10. 10 que multiplica por quem? 10 que multiplica pela altura, que vale 3, dividido por 2. 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 2, 15. 15 o quê? Qual foi a unidade utilizada? Centímetros, então, centímetros quadrados. Essa é a área do nosso trapézio. Combinado? Compreenderam? Então, vou seguir para a próxima figura. Área do losango. Vamos aqui pegar o losango. O losango é essa famosa pipa, você se recorda? Como que eu calculo a área do losango? Eu pego a diagonal maior, multiplico pela diagonal menor e depois divido por 2. É fácil, não é? A gente memorizar essa regra, esta fórmula. Vamos praticar. Tem ali um losango para a gente praticar. Qual é a diagonal maior? Está aqui mostrando para a gente, ó. Diagonal maior vale 8. Qual é a diagonal menor? Está mostrando aqui, 4. Basta eu jogar na fórmula área é igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Para encontrar, vamos fazer os cálculos. 8 vezes 4, 32. 32 dividido por 2, 16. 16, posso deixar 16, Fabiana? Não pode. Tem que colocar a unidade aqui, centímetros quadrados, porque estava a informação em centímetro. Compreenderam como se calcula a área do losango? Então, agora, vamos para a área do círculo. Como se calcula a área do círculo? Nós vamos pegar aqui, a fórmula é πr ao quadrado. O que significa isso? Nós temos o π vezes o r, que é o raio, e elevado ao quadrado.
Mas Fabiana, o pi não é um número irracional com infinitas casas decimais? Sim, isso mesmo, parabéns para você que já sabe. Mas nós utilizamos o pi de forma aproximada. Nós utilizamos com 2 casas decimais. A gente utiliza 3,14. Poderia dizer aqui que é 3,14 vezes raio ao quadrado. E lembrando que o raio do círculo, o que é? O raio é do centro à extremidade. Você se recorda que você tem uma reta, se você tem aqui um segmento do centro à extremidade, isso se chama raio, igual os raios da bicicleta, ok? Vamos então aqui praticar. Eu trouxe um círculo para vocês e ele tem 8 centímetros de raio. Como que eu vou calcular a área desse círculo? Eu vou pegar a área é igual. O π, nós sabemos que vamos utilizar 3,14. O raio vale 8, então, vezes aqui 8 elevado a quem? Ao quadrado. O que eu faço primeiro, a multiplicação ou a potência? Tenho que fazer a potência primeiro. A área é igual a 3,14 vezes quem? 8 ao quadrado não é 8 vezes 2, hein, pessoal? É o quê? É 8 vezes 8, ele vezes ele mesmo. 8 vezes 8 nós temos 64. E para achar a área desse círculo, vamos fazer o quê? Vamos pegar o 3,14 e vamos multiplicar por 64. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 com mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. E 6 vezes 3, 18. Vamos somar 6, 9, 10, 10, 2. E vamos contar as casas decimais. 1, 2. Ou seja, qual é a área do nosso círculo? 200,96 o quê? Eu venho aqui e olho, estava em centímetro, então será centímetro quadrado. E aí? Conferiu? Acertou? Compreendeu? Já memorizou todas as fórmulas para encontrar a área das figuras planas? Ainda não? Realmente precisa ter bastante atenção e muita prática, tá bom? Vamos aqui revisar o que a gente estudou na aula de hoje. Quais foram as fórmulas que a gente, por enquanto, viu. E você de casa pode praticar. Hoje nós estudamos áreas de figuras planas e vimos que para cada figura nós temos fórmulas. Você se recorda das fórmulas? Nós temos fórmulas para calcular a área dessas figuras, ou seja, o espaço que elas ocupam. Quadrado, lado ao quadrado. Retângulo, base vezes altura. Trapézio, você guardou todas? Ainda não? Com certeza, realmente em uma aula não dá para a gente memorizar assim todas as fórmulas. E por isso eu aconselho vocês de casa, pratiquem. Peguem figuras, coloquem valores e façam aí os cálculos. Só com a prática você vai ficar excelente nesse tipo de situação. Combinado? Assim, eu deixo meus abraços para todos vocês, que vocês continuem acompanhando as aulas e se dedicando também na escola que você está aí, né, matriculado, ok? Desejo a todos bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.